Olá, seja bem-vindo ao Conexão TEA. Eu sou Sara Oliveira Sol. Para mim é um prazer estar falando com você. Seja bem-vindo. Hoje aqui no Conexão TEA, que é um canal voltado para o autismo, nós vamos falar sobre a questão do diagnóstico tardio, né? Primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao diagnóstico é entender que, muitas das vezes, o atraso no diagnóstico do autismo não tem a ver com falta de cuidado. O diagnóstico atrasado tem mais a ver com o processo de maturação dos pais. Então é muito errado quem julga os pais de criança autista por, às vezes, não terem aceitado o diagnóstico do autismo. Eu sou mãe de um autista de 16 anos e demorei para aceitar o diagnóstico. Eu aceitei o diagnóstico, meu filho tinha mais ou menos 4 anos de idade. Assim, sempre a gente acaba sendo julgado, né? Então, por isso que eu acho importante frisar no vídeo aqui de hoje que essa maturação, ela é muito pessoal. Cada pessoa, cada pai, às vezes até dentro da mesmo lar ali, a mãe e o pai juntos ali, numa família que tem a mãe e o pai juntos ali, às vezes o pai vai ter a aceitação num momento e a mãe em outro. Pode ser que o pai aceite primeiro e a mãe depois, pode ser que a mãe aceite primeiro e o pai depois. Então, assim, respeitar esse processo, essa fase de maturação é muito importante. É normal, quando a gente descobre o autismo, a gente temer. Porque a gente sabe que a maneira como a gente vai lidar com o nosso filho precisa ser diferente. A gente sabe que... E, na verdade, tem também o fator surpresa, né? Porque como dentro do diagnóstico, ele é um espectro, né? Então, dentro do diagnóstico tem várias possibilidades. E você não sabe exatamente qual é a linha que vai ser o seu filho. Se ele não vai falar, se ele vai ser não verbal, se ele vai ser nível 1, 2, 3. Ou tem também a questão da surpresa de como ele vai se desenvolver, até mesmo dentro do diagnóstico que ele já recebeu. Porque às vezes você recebe lá, teu filho é autista nível 1. Tá, mas ele tem umas questões que são diferentes do autista nível 1 de outra mãe que você conheceu, outro pai que você conheceu. Então, cada autista é único. Como todos nós, né? Cada pessoa é única. Então, a gente tem que tentar entender isso. E respeitar e entender esse processo é muito importante. Então, assim, esse luto, esse medo do diagnóstico, esse medo do que pode vir, do que virá, é normal. É normal. Não se reprima em relação a isso também. Não se cobre demais. Quando o meu filho tinha 4 anos, foi o momento em que eu aceitei o diagnóstico do autismo. E aí foi uma virada de chave. Eu brinco que, no meu caso, por exemplo, o luto foi muito rápido. Eu brinco mas até tem um pico de verdade dessa minha brincadeira aí, de que o luto durou uma noite só. Porque numa noite eu chorei tudo que tinha que chorar. E aí eu fui para a luta no dia seguinte. Mas a negação, no meu caso, foi que durou mais, no meu ponto de vista, porque durou ali de 2 a 4 anos, né? Porque o ideal mesmo do autismo é você, no mínimo, ter o diagnóstico com a criança com 2 anos. Embora, gente, hoje, com a tecnologia, com a IA aí, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, vou botar o link aí na descrição. Hoje em dia, você tem a chance de ter o diagnóstico bem antes de 2 anos, tá? Então, também já ficou passado essa coisa de que o diagnóstico vai ser com 2 anos. Claro que depende muito dos recursos que a gente tem. E aí envolve questão financeira, envolve facilidade de acesso à medicina e várias outras coisas. Bom, muitas vezes o diagnóstico demora também por fatores externos. Então, o atraso, às vezes, no diagnóstico não é nem por negação dos pais. É por conta de fatores externos, que pode ser, por exemplo, falta de recurso para ter o atendimento, que às vezes o próprio governo em vários estados não disponibiliza isso. A gente sabe que não é fácil ter acesso aos acompanhamentos necessários, como
terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfim. Outra coisa também que pode atrasar o diagnóstico é os sinais do autismo serem confundidos. E isso acontece muito, principalmente no nível 1, que é ser confundido com timidez, com, esse é o jeitinho dele, ele é quietinho assim mesmo. Mas, na verdade, já está ali o quê? O autismo, né? Cada criança tem um tempo, certo? De desenvolvimento, tanto autistas quanto neurotípicos. Mas a família, a escola, às vezes acaba minimizando os sinais. E aí você começa a ouvir coisas tipo assim, ele vai falar, eu ouvi muito isso. Ele vai falar, fica tranquilo, em breve ele fala. Entendeu? Isso atrasa também o diagnóstico. Porque tudo bem se seu filho é um autista não verbal. Agora, você ter esse entendimento, para poder até mesmo se preparar a sua casa, se preparar para poder conviver com essa diferença e tal, é importante. Então, o conhecimento é importante. Então, às vezes você ouve essas coisas. Fica tranquilo, ele vai se desenvolver, depois ele fala. E aí você acaba também se deixando levar por isso. É muito importante a gente comunicar à escola, aos cuidadores ali, para que o suporte possa ser necessário. Então, quanto antes os pais têm acesso ao diagnóstico e podem levar esse diagnóstico para a escola, melhor é, tá? Porque aí a escola também vai se adaptar para o atendimento daquela criança. É importantíssimo a gente entender o seguinte, que a gente não deve carregar o mundo nas costas, tá? Procura aí pais. Agora, vamos ser sinceros, vou abrir mais aspas aqui, gente. Tem grupo de pais que, em vez de ajudar, só atrapalha. Só atrapalha. Eu percebi, por exemplo, vou contar uma experiência aqui pra vocês, que quando eu levei meu filho pra uma escola especial, eu fui julgada ali pelas mães porque eu ia muito arrumada, tal. Então parecia que elas achavam que eu tava querendo disfarçar alguma coisa. E, na verdade, ali eu já tinha aceitado o diagnóstico. Era só alguém tentando viver a sua própria vida. Eu entendi sempre, eu sempre fui assim, tá? Eu sempre entendi que minha vida ia continuar, que eu ia fazer o melhor que eu pudesse, mas que eu não ia me anular. E eu nunca aceitei me anular. Então, eu sempre me maquiei. Eu tô sem maquiagem hoje aqui porque eu acabei de acordar. Mas eu sempre me maquei, até pra ficar em casa. Boto meus acessórios, brinco, cordãozinho, anel. Faço minha unha sempre que possível. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ficar arrumada em casa. Eu não me arrumo pra sair. Se você me chamar pra sair, eu já vou estar pronta em casa. Eu sou assim. Isso não é um costume muito das brasileiras, né? A gente sabe que tudo bem, é normal, as brasileiras não são de se arrumar muito pra ficar em casa. As pessoas se arrumam mais pra sair. E eu já não, eu gosto muito de ficar em casa, então eu me arrumo pra ficar em casa mesmo. E aí quando eu saio, às vezes eu já nem preciso me arrumar, já tô pronta. Mas eu fui julgada por isso. Porque parece que para aquelas mães ali, eu tinha que estar sofrendo, chorando, assim, com aquele semblante. Então elas entendiam aquilo como negação. E na verdade a negação já tinha passado. Houve um momento de negação que durou 4 anos. Como eu tô falando pra você, né? Nessa escola especificamente, meu filho já foi com 5 anos, se não me engano. 5 ou 6 anos. 6 anos. Então, inclusive até eu reforço que você não carregar o mundo nas costas é de suma importância, tá? Bom, guarda essa frase com você, gente. O tempo do diagnóstico não define o potencial do seu filho, tá? O que define é o que você faz a partir do momento em que você descobre o diagnóstico. Lembra que eu falei que eu fiquei muito tempo na negação, o meu luto foi muito rápido e eu fui para a luta. A luta é o mais importante. É o que você faz para... E eu não tô falando aqui só resultado, porque você tem muita ilusão também, né? Você vai ouvir muito, corre, faz isso, faz aquilo, como se aquilo fosse, trazer a cura. E não tem cura para o autismo. Às vezes seu filho é não verbal, ele vai ser não verbal sempre. Ok, tá tudo certo. Seu filho tem total capacidade. E o que você vai fazer? Você só vai se estruturar seu ambiente,
colaborar ali com a escola para ela se estruturar também, para que seu filho tenha o quê? O apoio necessário, o apoio que ele precisa, tá? Eu gostaria de te pedir que você comentasse aí nos comentários com quantos anos o seu filho foi diagnosticado com autismo. Porque o meu só recebeu o diagnóstico com 4 anos, o que já é tarde. É tardio, é um diagnóstico tardio. Eu tenho consciência disso. Mas e o seu filho? Com que idade você descobriu que seu filho é autista? Responde aí nos comentários, só para a gente poder ter uma avaliação assim de métrica, né? Uma métrica. Bom, com isso eu finalizo o vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha se você é parente e tem aí um amigo, uma amiga ou parente que é mãe ou pai de um autista e queira deixar aí se inscrever no canal também, indica essa pessoa, compartilha esse vídeo. Lembrando que eu tenho outros canais de outros temas, tá? Diversos, que eu e minha família temos, que a gente coloca vários conteúdos na internet, então você pode também conhecer, visitar e se inscrever também. Os canais vão estar disponíveis aí na descrição. Lembrando também que eu sou compositora, então tenho minhas músicas, né? As músicas autorais de Sara Oliveira Sol, que estão disponíveis aí também no link na descrição, tá? E eu vou encerrar o vídeo, gente, falando um pouco sobre o impacto do diagnóstico, né? E a gente já está indo para o final. Então, por exemplo, o impacto: dificuldade de autocompreensão, comprometimento, pode haver, tá? Na saúde mental da criança, e desafios na vida profissional, se a gente não correr com o diagnóstico, tá? Então, óbvio que vai ter impacto na família, tá? Mas o diagnóstico, mesmo tardio, e aqui eu encerro o vídeo, ele vai trazer benefícios, mesmo sendo tardio, que é o aumento do autoconhecimento, uma melhor compreensão da sua trajetória, a possibilidade de você buscar suporte especializado, assim como a construção de estratégias mais eficazes para o seu dia a dia. Eu costumo dizer que a minha casa foi adaptada. E eu fui muito criticada, tá? Muito criticada, porque as pessoas não entendiam as reformas que eu fazia. Mas cada reforma envolve, porque ainda acontece alguma reformazinha às vezes, né? Mas muito, muito raro. Envolve a melhoria para o meu filho. Então sempre, hoje por exemplo, eu tenho uma sala e copa ampla, juntas sem parede, para que facilite a estereotipia do meu filho. Então quando meu filho precisa fazer as estereotipias, eu busquei deixar ambientes maiores para que ele pudesse fazer estereotipia. Então, às vezes, a gente não pensa nisso. E, claro que eu pensei muito nisso porque eu sou designer, né? Eu sou designer instrucional. O design acabou me ajudando nisso. Mas, às vezes, a gente precisa mesmo reformular o nosso ambiente para facilitar. Porque, às vezes, a gente não para pensar o quanto, às vezes, um design mal feito, mal elaborado, vai prejudicar ali o desenvolvimento da criança, a sua liberdade. E eu, claro, eu não estou dizendo aqui que todo mundo possa fazer uma sala e copa grande e a criança poder andar para lá e para cá. Às vezes a pessoa mora num apartamento já montado, já elaborado. Aí a estratégia vai ser outra. Ter uma área externa, de vez em quando descer com a criança para ela fazer a estereotipia dela lá. O importante é respeitar a característica do seu filho, tá? Bom, com isso eu encerro o vídeo. Nunca esqueça de buscar avaliação médica, fonoaudiólogo, psiquiatra, neurologista, tá? Para acompanhamento do seu filho. Te agradeço aí por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que aqui a gente é uma família azul. O que eu puder trazer para somar pra gente, eu vou trazer. O que você puder trazer também, deixa aí nos comentários, que eu vou receber com todo carinho. Um forte abraço. Tchau!